Num dia de calor alucinante, empapado de suor, louco de fome e puto da vida, Tião se arrastava pela Tijuca com seus sapatos 2 números maiores, que Dona Maria comprava para durar mais, quando passou por uma pracinha de terra, onde um bando de garotos descalços jogava futebol com uma bola de borracha. "Entra aí, Tião!" gritou Erasmo, um menino da mesma idade, moreno e grandalhão, que morava na rua Professor Gabizo com a mãe, o padrasto e 2 tias baianas e bonitonas que frequentavam a pensão e recebiam galanteios do seu altivo e olhares ciumentos de Dona Maria. Tião baixou as marmitas e sentou num banco à sombra de uma árvore. Tirou a camisa, enxugou o suor do rosto e da barriga roliça e, quando se preparava para adentrar o terreno, teve uma ideia melhor. Abriu as marmitas e comeu um pedaço de frango de uma, um croquete de outra, um bifinho de panela aqui, algumas batatas fritas ali e fechou com pedaços de goiabada e queijo tirados de 3 marmitas diferentes. Ao mesmo tempo, Tião aliviava a fome e o peso das marmitas. As porções do seu altivo eram fartas, ninguém notaria. Desistiu da pelada e encontrou uma nova motivação nas entregas. Tião tirou os sapatos folgados que lhe faziam bolhas nos pés, pendurou-os na vara das marmitas e saiu cantarolando um sucesso do rádio, como gostava de fazer, baixinho, para amenizar o peso, as ladeiras e a raiva de ouvir a molecada gritando "Tião Marmiteiro". Cantava sambas de Ângela Maria e Calbi Peixoto, baiões de Carmélia Alves, boleros de Anísio Silva e do trio Los Panchos, que ouvia no rádio da casa, desde cedo ligado em alto volume. Caminhava marcando o ritmo das músicas no asfalto quente. Na mesma praça, pouco depois, teve sua primeira e única briga com Erasmo. Enquanto seu padrasto esperava, faminto e impaciente, pela marmita do seu altivo, Erasmo desconfiou dos motivos do atraso. Olhou da janela e viu Tião jogando bola na praça e as marmitas, certamente aliviadas de algum peso, esfriando no chão. Desceu furioso e, com a autoridade do seu tamanho, chamou Tião à responsabilidade. Mas logo voltou correndo para casa, perseguido pelo marmiteiro aos palavrões, com uma barra de ferro na mão. Ficaram alguns dias distantes, mas logo reataram a amizade. Depois de entregar a última marmita, Tião voltava para casa de bonde, saltando com surpreendente agilidade quando o cobrador se aproximava. Depois pegava outro bonde e completava o resto do trajeto antes que o cobrador cumprisse seu dever. E assim, transformava em sorvete as moedas que o pai lhe dava para a passagem. Quando chegava em casa, a grande mesa já estava posta, todos falavam ao mesmo tempo, o rádio tocava alto e Tião enchia o prato. Diante dos pratos cheios de boa comida, seu altivo brincava, feliz da vida. "Eu não tenho essa pensão para ganhar dinheiro, é só para alimentar meus 12 filhos." Com 13 anos, Tião finalmente conseguiu se livrar das marmitas. Depois de muitos apelos e promessas, seu altivo concordou que o filho fosse trabalhar como contínuo numa firma da Praça Sans Penha. Passaria as tardes entregando cartas e pacotes, buscando lanches e fazendo pequenas tarefas no escritório, ganhando meio salário mínimo. Nos primeiros dias, Tião se sentia feliz como um escravo alforriado. 3 meses depois, era despedido porque não fazia nada direito, não aceitava críticas e respondia mal-criado aos chefes. No emprego seguinte, nas mesmas funções, durou ainda menos. Mas disso ninguém em casa precisava saber. Com as tardes livres, Tião se sentia solto como o vento. A Tijuca era o coração do Rio de Janeiro. Com os moleques da rua, conheceu a cidade de leste a oeste, do Andaraí, Grajaú e São Cristóvão aos morros do Salgueiro e do Turano, e de norte a sul, da Usina e do Alto da Boa Vista ao Flamengo e à longínqua Copacabana. Como a cidade era tão grande e o tempo tão curto, Tião começou a matar as aulas de manhã para conhecer o Rio ainda melhor.
Sem o peso das marmitas, cantava com mais prazer quando caminhava pelas ruas, praias e favelas da cidade maravilhosa. Além de cantar, comer e passear pela cidade, Tião adorava batucar. Em qualquer lata que aparecesse, em qualquer objeto que produzisse algum som, ele logo fazia um samba, um baião ou um mambo. Seu altivo gostava, achava que o filho tinha muito ritmo e teria lhe dado a bateria que ele tanto pedia se os seus parcos recursos permitissem. Mas o que seu pai da terra não podia lhe dar, seu pai do céu lhe ofereceria, por intermédio de Frei Cassiano, um capuchinho da igreja de São Sebastião. Tião recebeu como um milagre a notícia de que os padres bancariam um conjunto musical para os garotos da vizinhança. Comprariam os instrumentos e eles poderiam ensaiar no salão paroquial. A família era muito católica e a missa de domingo obrigatória. Quem faltava ficava de castigo em casa, sem poder ir ao cinema. Além de Antônio, muito ligado aos padres, Dona Maria Imaculada ia à missa diariamente e vivia fazendo novenas com senhoras da paróquia. Foi para atender um pedido dela que Tião, meio a contragosto, fizera um breve estágio como coroinha da igreja de São Sebastião. Mas seu momento preferido era quando o padre dizia «Ite missa est», e ele respondia aliviado «Deu graças». Aos 14 anos, o ex-marmiteiro formava seu primeiro grupo musical e assumia os vocais e a bateria viril, nova em folha, dos Tijucanos do Ritmo. Com Tião PM no trompete, Valdir no saxofone, Valtinho no acordeon e Edson Trindade no violão e nos vocais, os Tijucanos do Ritmo animaram as quermesses e domingueiras no salão paroquial, tocando sucessos do rádio, como Cerejeira Rosa e Lisboa Antiga, até o seu prematuro fim, numa briga coletiva em que a bateria foi destruída. Quando fez 15 anos, Tião exigiu e teve o que nenhuma de suas irmãs jamais ousou sonhar: uma festa-baile, como de uma debutante. Além de ter um xodó especial por Tião, seu altivo era festeiro, promovia serenatas em casa, frequentadas por seu amigo Ismael Neto, criador do conjunto vocal Os Cariocas, e outros músicos importantes, e adorou a ideia. Tião debutou com tudo a que tinha direito: música, dança, comida, bebida e alegria. Pouco depois, Antônio voltou de uma viagem a Roma com os capuchinhos e, junto com os terços bentos pelo Papa para presentear a família, trouxe um violão italiano para Tião. Com Edson Trindade, China e seu irmão Luiz Maia, Tião formou seu primeiro conjunto vocal. O quarteto não chegou a ter nome, pensou-se em chamá-lo Universal, mas nem chegou a fazer alguma apresentação. Acabou em pancadaria ainda nos ensaios, quando Luiz sugeriu que Tião não tocasse nas cordas, mas batucasse nas costas do violão como um bongô. O instrumento foi destroçado no conflito. Mas Tião não parou de tocar. Aproveitou uma velha mesinha de cabeceira jogada fora por uma vizinha, usou-a como caixa acústica, adaptou o que sobrara do braço, as cravelhas e as cordas mais graves do falecido violão e criou uma espécie de baixo acústico. Desta vez, o santo milagreiro foi mesmo de casa. Compadecido, seu altivo comprou a duras penas um bom violão e matriculou o filho num curso na rua Barão de Itapajipe. Tião se dedicou de corpo e alma ao instrumento e aprendeu rápido. Ficava horas cantando e se acompanhando ao violão, tinha muito mais prazer em cantar. Cantava cada vez melhor. Seu coração musical batia mais forte pela grande novidade do momento: o rock and roll, que ouvia na hora da Broadway, na Rádio Metropolitana, todos os dias às 5 da tarde. O programa tinha um segmento com a parada de sucessos da Cashbox e era a única possibilidade de ouvir Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard e Chuck Berry no rádio carioca. O melhor do rock, para um violonista principiante, era que 3 acordes bastavam para acompanhar
todas as músicas. O resto era um ritmo forte e pulsante com a mão direita. E isso não faltava a Tião, que logo desenvolveu uma batida swingada de rock e cantava Long Tall Sally imitando Little Richard, Tutti Frutti imitando Elvis Presley e Bapalina, um rock de Ronnie Self, que no inglês de Tião virava babulina. Seu altivo adorava a música e cada vez mais se sentia ligado ao filho caçula, feliz com seus progressos musicais, encantado em vê-lo mais em casa e relativamente sossegado. Mas para Tião não bastava cantar e tocar para a família, e logo ele passou a se apresentar em quermesses e festinhas do bairro e a frequentar uma turma de adolescentes que se reunia no restaurante Lanchonete Divino, na esquina da Rua do Matoso, com a Doc Lobo, ao lado do imponente Cine Madrid. Como a maioria dos garotos da turma, Tião nunca tinha dinheiro para as pizzas, os hot dogs, sundaes e ice cream sodas do Divino, e quase sempre se contentava com uma Coca-Cola, que adorava. Ao longo do grande balcão, alguns rapazes mais velhos e abonados tomavam cerveja e Cuba Libre. Nas mesinhas da calçada, jovens casais de namorados saíam do cinema e lanchavam, olho no olho e canudos de palhinha na boca, dividindo o mesmo milkshake, e Tião os invejava duplamente. No Divino, que começou a frequentar com os amigos Edson Trindade e Arlênio Lívio, Tião conheceu Paçoca, Nenel, Mandoca, Pinto Nu, Sérgio Maluco, Wellington e reencontrou seu velho companheiro de peladas, Erasmo, então com 17 anos, que chegava sempre na garupa da Vespa de Almir, o único motorizado da turma. A turma adorava música, filmes e carros. Todos tinham visto as fitas de Elvis, de James Dean e de Marilyn Monroe e eram fãs do Fantasma e do Capitão América. Todos gostavam de rock, e quando aparecia um violão, era uma rara oportunidade para o mulato gordo e pobre dar o ar de sua graça, com a sua sensacional batida de Long Tall Sally e os seus gritos a Little Richard. Mas, quando não havia violão, Tião sofria com as piadas e os deboches dos rapazes e a absoluta indiferença das moças. Padecia com sua fome de pizzas, shakes e, como todos os outros garotos, a fome permanente de sexo. A noite em que tocou Bapalina foi só alegria. Entusiasmado, Tião viu que até algumas meninas que estavam em volta aplaudiam. O pessoal gostou tanto que ele teve de bizar a pedidos. "Ô Babulina, Babulina, oh she's my gal." Voltou para casa feliz e faminto, devastou a geladeira e dormiu como um anjo. No dia seguinte, encontrou Erasmo no Divino e disse que estava pensando em adotar o apelido de Babulina. O pessoal gostava da música, ele estava cantando em muitas festas, era uma ótima oportunidade de se livrar da memória detestável do Tião marmiteiro. Erasmo achou que o apelido cabia bem no gordinho. Lembrava Bolinha, ficava até engraçado, mas também fez uma advertência. "Olha, Tião, eu acho legal esse apelido de Babulina, mas pode dar problema. Tem um cara lá no Rio Comprido, da turma dos Cometas, que de vez em quando aparece aqui, que também toca violão, também canta essa música e também tem o apelido de Babulina. O cara pode não gostar. Como ele é muito mais alto e mais forte que você, dizem até que é capoeirista, não sei não, hein, Tião?" Tião aparentemente não se importou, mas na noite em que o Babulina do Rio Comprido apareceu no Divino, ficou muito nervoso e até pensou em ir embora. O cara era um mulato alto e atlético, com pinta de jogador de futebol, estava com um violão numa capa de lona e se chamava Jorge Ben. Com seu estilo malandro de falar e de andar, ele tinha mesmo um jeito de Babulina. Quando Erasmo apresentou Babulina a Babulina, Tião ficou nervosíssimo e fechou a cara. Jorge foi simpático e cordial, achou divertida a coincidência, tirou o violão da capa e começou a tocar e a cantar Bapalina.
Teve que insistir várias vezes para que Tião cantasse junto, mas ele só entrou quando alguém gritou: "Canta aí, ô Tião Marmiteiro!" E aí entrou furioso, cantando forte e enchendo o ar do divino com a sua voz de trovão.